Otônio Mesquita, seja Opa, muito bem-vindo. muito obrigado. Obrigado mesmo por ter aceito o convite. Prazer. Lhe agradeço. Obrigado. Bom, essa poltrona aqui é que o senhor vai sentar. Ok. A gente lá no fundo tem uma câmera que nesse momento está mostrando a gente. Ok. Mas se o senhor quiser, em algum momento do nosso bate-papo, quiser olhar diretamente para o internauta, é essa câmera ali, 3 né? aqui. Tá, legal. Bom? Mas Beleza. fique à vontade. Tranquilo. Bom, eu estou aqui com o Otônio Mesquita. A gente vai já falar um pouco mais sobre ele. Enquanto isso, a gente chama a vinheta. Por favor. Bom, o RT1 Entrevista recebe hoje o Otônio Mesquita, artista visual, jornalista, doutor em História, professor aposentado da UFAM. É estranho chamar o senhor de professor aposentado da UFAM. Eu sempre lhe entrevistei como professor, professor, não perde essa marca, né? E o aposentado só é no sentido de que eu não tenho que estar lá todo dia, mas eu continuo atuando na pesquisa e atendendo pessoas. E acho que estou com a atenção ligada. Sim. Então, aposentar eu acho difícil. É um termo mais, digamos... Administrativo, né? Burocrático. Administrativo. Porque na prática eu não me aposentei. E nem vai se aposentar o teu Eu acredito, suspeita porque disso. eu sou perturbado por tudo que acontece na cidade hoje, que me faz pensar o ontem. E hoje o meu próprio trabalho, que é essa exposição, que é uma retrospectiva, também assume esse aspecto acadêmico de uma exposição memorialista, que liga a cidade e a vários aspectos. Não é simplesmente o aspecto visual, mas eu também trago elementos da cidade para que o visitante, eu ia dizer o leitor, mas é o que eu considero como leitor mesmo, possa compreender um pouco mais da cidade naquele momento. Sim. Otônio, você me falou você deu uma entrevista recente e você fala de 70 mesquitas, 70 anos de idade. Você tem 70 anos mesmo? Você está de brincadeira? Não, 70, eu faço 70 anos esse ano. Então, para mim, eu considero que o ano inteiro são essas 70 mesquitas. Eu te confesso que eu não me sinto uma pessoa de 70 anos dentro daquele padrão que eu aprendi, que já seria uma pessoa extremamente idosa, debilitada, e isso não assimilei esse clichê. De forma que eu ainda, eu tenho alguma vibração dentro de mim que me mantém animado e quero ver se eu resisto um pouco mais. Vai resistir, você está cheio de saúde. Ô, Otônio, você está com uma exposição que se chama Retrospectiva Otônio Mesquita, primeiro caderno da infância e algumas páginas da juventude. Foi no começo do mês que você lançou essa exposição e ela é a primeira do ano de 2023. Mas essa exposição, o nome dela me chamou muito a atenção porque eu acredito que seja as tuas primeiras criações. Sim. E o que a gente pode encontrar numa exposição como essa, como a tua mente, que era naquele momento ainda descobrindo o mundo? Então, eu tenho que sempre agradecer a algumas pessoas essa formação, esse material que está lá, por exemplo. O primeiro caderno, eu desenhava em tudo, mas tem um primeiro caderno que o nosso vizinho, que era padrinho do meu irmão, o seu Pedro Vieira, e marido da dona Lucimar, que era madrinha das minhas irmãs também, essas coisas de fogueira. Seu Pedro fazia festa na época de São Pedro. Então era uma pessoa que cativava toda a vizinhança, ele tinha uma banca de peixe no mercado, então essa pessoa que me deu o primeiro caderno. Eu era criança, assim, ele me deu para ver os meus desenhos. Então, ali, na verdade, é o primeiro caderno onde teve alguma organização, porque tudo se perdia, as folhas todas. E eu enchi esse caderno com objetos domésticos, animais, como a galinha, o pinto, o galo, a xícara, a garrafa térmica, bandeira, o coelho da Páscoa, personagens como a Cinderela, o baile, Alice, o coelho, e até chegar no festival folclórico, que já é no final dos anos 50. Eu, infelizmente, não tem nada datado, mas aparecem, inclusive, algumas tentativas de escrever,
que eu estava começando a ser alfabetizado. Então, esse material foi guardado pela minha mãe também, que é outra pessoa responsável pela minha maneira, eu creio, ainda que não seja uma coisa talvez tão consciente da parte dela, mas eu cheguei a ler, depois que ela se foi, alguns escritos dela, e ela sonhava com coisas mirabolantes, maravilhosas, e eu lembro que nessa descrição de sonho que ela fazia, ela dizia que queria muito que tivesse em casa uma pessoa que pudesse reproduzir aqueles sonhos dela. Só que a gente nunca conversou na vida sobre isso. Depois eu vim, depois de alguns anos, e cresci. Você encontrou isso em diários? Os diários, uma espécie de diário que ela escrevia, porque ela era também solitária e morava no interior. Imagina, com um monte de filho, e o meu pai cuidava da roça, aquelas coisas, e ela escrevia como uma forma de escapismo. E ela deixou escapar esse aspecto que eu li há alguns anos. E de forma que eu acredito que isso é algo que deve ter me conduzido, ainda que inconscientemente, mas parte desse material que ela preservou, para mim se tornou muito raro, porque quando eu tinha em torno de 13, 14 anos, eu tinha me rebelado um pouco para aquela condição que eu tinha de desenhar compulsivamente o tempo inteiro. Eu sofria muito bullying, porque eu desenhava figuras humanas, desenhava meninas, só que eu tinha um repertório de criança, e pareciam umas bonequinhas, então, para tudo quanto era menino, eu desenhava bonecas, e para as meninas também. Eu fazia moda, mas aí como eu desenhava, as minhas modelos não podia ser adulto, porque eu não tinha uma percepção aquela visão do adulto. E não tinha uma representação, então pareciam bonequinhas, e aí eu sofria muito bullying por isso. E aí chegou esse período de uma fase que é de transformação, eu estava extremamente incomodado e juntei tudo, que eu sempre fui um colecionador de cacarecos meus e de coisas. Eu colecionava até água colorida, nessa época, um pouco antes, fazia coleção de água colorida. E eu tinha coleções de álbuns, de recorte, de jornal, e enfim, eu juntei tudo e levei para o quintal e queimei. Agora eu não sei se a minha mãe salvou dessa... Isso foi na década de 60 já? Já 60, que eu tinha em torno de 67, 68, por aí. E o material é dos anos 50 e do começo dos anos 60. E a minha mãe salvou esse caderno, que é o primeiro caderno, uma caderneta de moda, que é de 67, e umas figurinhas recortadas que tem um pouco da história sagrada, que tem o achamento de Moisés, que me chamava a atenção, era a história bíblica também naquele momento, antes dos 10 anos, e de alguma forma, não sei se eu ouvi na escola, ou a minha mãe narrou, o achado do Moisés, um pano vermelho, as princesas em volta, e aí eu queria saber como é que era. Ela começou a descrever que as roupas eram feitas de panos, que amarrava os panos, e eu comecei a inventar umas roupas como eu imaginava, e a partir daí veio talvez uma instigação para desenvolver um estilismo. E esse material a minha mãe guardou, que eram 23 desenhos pequenos, uma caderneta e o primeiro caderno. Como é que foi para reproduzir isso para uma exposição? Porque isso, claro, você precisou tratar de forma digital, dar uma outra dimensão do ponto de vista visual mesmo para colocar em exposição. E porque o primeiro caderno está muito frágil, eu também não quis expor assim, e descoloriu grande parte, ele foi muito agredido mesmo na confecção, que eu riscava com muita força, vazava para o outro lado. Então o que eu fiz, já tinha feito há alguns anos que eu venho fazendo esse trabalho, em cima do meu trabalho, eu escaneei esse material e fui melhorando alguns aspectos, limpei, quer dizer, descaracterizei algumas coisas, e como eu não queria, o caderno tem 20 páginas, e eu não quis dar uma página para cada moldura, porque senão comia metade da exposição. Aí eu tinha que compor também, assim, tipo,
4 páginas viravam 8 páginas viravam uma moldura. Então, em 3 molduras eu dei conta do caderno, porque Sim. depois eu vou passar pelos anos 70, ano a ano, que eu começo depois em 70 mesmo, mostrando alguns exemplares dos desenhos. Eu tenho essa preocupação de mostrar como que foi a minha evolução, digamos, ou a transformação, o que é que eu estava olhando, e eu reconheço alguns aspectos da literatura. Tem Rosinha Minha Canoa, que está lá o desenho, que é da literatura do Zé Mauro de Vasconcelos, que é por onde eu entrei na literatura. Tem Evaolim, que é uma atriz de cinema, que fazia Candy, e eu já trabalhava em 70, desde 69, eu era office boy. Então, para um office boy também, era muita pressão esses desenhos que eu fazia, essas coisas. Eu já começava a ter contato com pessoas adultas, a maioria muito preconceituosa. Então, eu já estava no ginásio e ia muito ao cinema, que já fazia minha cabeça desde a infância, que costumo dizer que foi talvez a minha escola principal, que se eu tinha algum refinamento de informação, veio do cinema. Entendo. E essa tua exposição está lá no centro, na galeria ali do Cauã, e fica aberto de que horas a que horas, até quando? Paga alguma coisa para entrar, tudo gratuito? Não, bom, aqui a gente pede, pelo amor de Deus, venham nos ver. Se a gente fosse cobrar, não ia ter um gato pingado lá. Mas, na verdade, é gratuito. O Cauã é o Centro de Arte da Universidade do Amazonas, fica em frente ao Luz Esporte Clubes, ali na Monsenhor Coutinho, esquina com a Tapajós, como é? Agora é Monsenhor Coutinho com a Tapajós, que agora eu não consigo dizer o nome. E o horário de visitação é esse horário comercial, de 8 da manhã às 12, e reabre às 13, e encerra a entrada de visitação às 16h30, porque fecha às 17h. E eu costumo ficar lá. Aí se eu tiver, a gente pode até prolongar, se for um grupo, alguma coisa, as pessoas podem entrar em contato com o Cauã para agendar também, se for o caso, e vai até final de março. E, quer dizer, feriados também ele não abre, é o horário da universidade. E eu tenho ficado bastante lá nesse espaço, que são em torno de 50 molduras, contendo mais de 100 desenhos, que vão esses desenhos da infância, e passa por vários momentos dos anos 70, que eu digo que é a minha fase autodidata, que aí eu falei do seu Pedro Vieira, que me deu o caderno, da minha mãe, que era, de certa forma, uma inspiração nesse sentido, e em 75 eu fui para a Pinacoteca, fiz um curso com o Manuel Borges, que é um artista relevante para a história das artes plásticas local, e foi muito importante para mim porque eu podia, na Pinacoteca, ou perante o Borges, mostrar um pouco mais daqueles desenhos mais psicodélicos, que era uma tendência de época, não era que eu estava inventando isso. Isso vai estar presente, mas é um repertório recorrente nos anos 70. E ele se empolgava muito com esses desenhos, me estimulou bastante. E foi o período que eu abandonei mais essa coisa de desenhar caras e bocas, porque quando eu voltei a desenhar em 70, eu fazia as atrizes de cinema, de TV, de propaganda, era sempre a figura feminina, quase sempre rosto, é lógico que aparecem algumas figuras masculinas, mas a grande maioria é figura feminina. Tem muitas atrizes do cinema internacional, é um período em que o cinema internacional vazou para cá, inclusive, uma tendência retrô, que eram umas temáticas que iam ou para a guerra ou iam para 1900, e isso me encantava muito, me encantou muito. Eu acho que desde lá, aí reforçava mais o meu interesse pela questão da história, dessa história da cultura universal, e essas figuras aparecem quer dizer, os diretores não aparecem, mas aparecem as atrizes que remetem àqueles diretores, como Visconti, Fellini e outros que eu era fã.
não só norte-americanos, mas sobretudo ingleses, franceses e suecos, que aparecia uma grande gama nos anos 60, não era uma predominância só do cinema americano, mas nós tínhamos um cinema internacional, até o cinema japonês, até os anos 70, até os anos 80, ganhava muito espaço. Eu lembro de uma exposição, não, de um festival de cinema japonês feito ali, foi promovido, na verdade, pela Secretaria de Cultura, em exibição ali no teatro onde fica o Ideal Clube, desculpa ali. É o Gebes Medeiros. Gebes Medeiros. Uma época até cheguei a conferir algumas das obras interessantíssimas. Bom, para você que está nos assistindo agora, o CAUA, só para confirmar aqui, fica na Rua Monsenhor Coutinho, 724, de esquina com a Rua Tapajós. Caso você tenha interesse em passar por lá, é uma boa dica. Agora vai chegar o fim de semana, se puder. Fim de semana não abre, né? Final de semana não abre, infelizmente. Infelizmente, mas durante a semana, se arranjar um tempo nesse intervalo de horário comercial, é só a primeira, porque você deve promover outras durante o ano. Porque essa termina no primeiro semestre de 1980, que é o período que eu estava em Manaus, que eu estava tentando sair para fazer... Eu fazia jornalismo, tinha concluído jornalismo, trabalhava na Emater em 80, mas eu tinha feito concurso público que eu abri mão, que foi uma loucura para aquela época, porque era uma coisa garantida e que eu dispensava para ir receber um salário mínimo de uma bolsa, para ir para o Rio, passar o maior perrengue, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, esse período da formação, de 80 a 83, eu estou tentando articular uma exposição na galeria do curso de artes no campus. E eu tenho, provavelmente, não está totalmente acertado, mas duas exposições marcadas para o Palacete Provincial, para junho e julho, que aí vai a fase experimental e as outras, de 80 até 2000 e alguma coisa, mas se ainda aparecer o outro espaço, eu pretendo. Não sei se vou ter garra para fazer tudo, mas eu tenho material, que eu acho que é o mais importante. O mais importante é a tua produção, que você já preparou como obra. Tony, quero te agradecer pelo tempo que veio aqui com a gente, discutir um pouco, falar um pouco sobre arte, a gente alertar a população que tudo isso é fundamental para a nossa formação. Com certeza. Eu é que agradeço e eu acredito que não só fazer, mas ver arte. Consumir. É fundamental, porque eu acho que muitas vezes já fui resgatado por um filme, ou por uma música, ou por uma leitura. E não é específico só a pintura ou a gravura, mas todas as artes, elas nos amparam, elas nos elevam e podem nos melhorar. Eu acho que é por isso, a gente faz arte na busca de outras possibilidades. E eu penso que, eu volto a dizer isso, eu já deduzi isso, uma vez eu tive esse insight, que eu só estou aqui porque eu fui transportado pelas artes. Que bom. Porque senão eu não teria sobrevivido. Que bom, e que bom que você foi transportado para cá e hoje dá essa oportunidade para a gente. Muito obrigado. Otônio, te agradeço Valeu. Mesmo. Bom, eu conversei com Otônio Mesquita, artista visual, jornalista, doutor em História, e é um professor que está atuante na UFAM, apenas da parte burocrática, que ele já saiu daqueles compromissos diários, mas continua por lá. E claro, com uma exposição retrospectiva Otônio Mesquita, primeiro caderno da infância e algumas páginas da juventude, lá no CAUA, no Centro Histórico de Manaus. Repetindo mais uma vez, Rua Monsenhor Coutinho, ali no 724, esquina com a Rua Tapajós. De segunda a sexta, em horário comercial, entrada gratuita. Uma oportunidade para você levar a família, assim que tiver um tempinho, leva lá. Excelente dica de cultura. A você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente e compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Até uma próxima oportunidade.